Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Eu sou o Fabiano, professor de ensino religioso, tá? Hoje eu estou fazendo esse vídeo, tá? Até para fazer um teste, para ver se fica bom. De repente é mais proveitoso, porque aí você pode assistir a aula a hora que for melhor para você, tá bom? Então, vou apresentar aqui uma introdução à nossa disciplina, tá? Já dei uma atividadezinha semana passada, vou explicar ela, tá? E aí, no decorrer das semanas, a gente vai se aprofundando e vai conversando mais sobre os assuntos, tá bom? Então hoje eu vou dar uma pequena explanada, já vou falar sobre também um ponto específico, um assunto específico que a gente vai começar a abordar, tá? E qualquer dúvida, tá? Me manda mensagem no WhatsApp. Vou estar disponibilizando também textos para vocês, tá? Para ajudar vocês também a responder as questões que eu vou publicar no grupo do WhatsApp por enquanto, tá bom? Creio que semana que vem a gente já faz uma reunião no Google Meet mesmo, certo? Então vamos lá. As concepções de história das tradições religiosas. História cíclica e história linear. Então, para começar, é o seguinte. Esse ano, tá, nós estamos mudando a nossa apostila. Nossa apostila vai se chamar Diálogo Interreligioso, tá? O ano passado, nos outros anos, né, vocês estão acostumados a ter aquela apostila Filosofia e Vida, né, e chamar a nossa matéria de ética. Tá? Mas por conta das determinações do nosso MEC, né, da nossa grade curricular, nós devemos ter o ensino religioso propriamente dito. É claro que a gente não vai deixar de lado, né, a gente sempre vai abordar assuntos de ética, que faz parte, e assuntos filosóficos de vez em quando, tá? Mas a gente vai ter um foco maior, né, naquilo que é o nome propriamente da nossa disciplina, que é ensino religioso. E a nossa proposta é o quê? Apresentar para vocês as diversas religiões, culturas que existem, principalmente no nosso país, tá? Então, é sobre isso que eu queria falar. Esse desenho eu passei na atividade anterior, né? E só para a gente começar aqui, tá? É um desenho que eu mesmo fiz. Para frisar, eu tentei expressar um pouco para vocês nesse desenho, né, o que seria o pensamento científico de aquilo que impulsionou a origem da religião, tá? Sem entrar no mérito de qual religião é a verdadeira, se é falsa ou a verdadeira, tá? Sem entrar nessa questão, tá? É um estudo científico, tá? No sentido de que o ser humano ele precisa adquirir sentido para as coisas. Tá? Então, nesse quadrinho, eu coloquei aí um fenômeno natural, um raio caindo e partindo uma árvore ao meio. Né? Então, o ser humano, né, nos primórdios lá, ele observando esses fenômenos naturais, ele começou a criar um sentido para aquilo e um significado. Tá? Então, essa busca de sentido das coisas, né? Por que, que eu estou aqui? Por que está acontecendo tal coisa? O que sou eu? O que é o mundo? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Todas essas questões que são essenciais para o ser humano, né? Que fazem parte do ser humano, tá? Elas estão, de certa forma, embutidas nas religiões e nas tradições das mais variadas crenças, tá? Então é isso que eu queria deixar aqui frisado como um fundamento aqui para o assunto que a gente vai começar a abordar, né, que é esse princípio religioso, certo? Se ficou alguma dúvida, depois você me chama, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje sobre as formas de compreender o tempo de acordo com a crença, tá? Isso é um assunto bastante importante nas religiões e é desse ponto que a gente vai partir, né? E a partir daqui é que a gente vai abordando as várias religiões e o ponto de vista de cada um, tá? Então, ó, no decorrer dos tempos, nas mais variadas culturas, procura-se dizer quem ou que é Deus. Isso é essencial. Dependendo de como são as tradições religiosas, a sua compreensão do tempo muda. Fundamentado nesse entendimento, cada povo compreende a passagem do tempo de maneira cíclica ou linear. Então, assim, nós temos diversas religiões, várias, mas a gente consegue ver em cada uma delas dois tipos de
formas em que a pessoa enxerga a passagem do tempo. Ou o tempo se dá de uma forma cíclica, né? Ele não tem um começo nem um fim, ele é cíclico, ou ele tem realmente uma característica linear, onde tem um começo, meio e fim. Tá? Rapidinho, é só sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, tá bom? Então aqui, o que seria o tempo cíclico? O tempo cíclico é onde a história ela é concebida então em ciclos, né? Então tem um apogeu, um início, né? Tem um certo apogeu e depois uma queda e um fim. E depois desse fim, esse fim já é emendado com um novo começo que vai gerar um novo ciclo, tá? É lógico que cada religião enxerga esse ciclo de uma forma diferente. Então nós temos diversas tradições. Então aqui esse primeiro desenho que eu coloquei é só para vocês entenderem, tá? Tem um tempo mítico que geralmente é onde se dá a origem das coisas, e aí tem um desfecho que também é mítico e se emenda com esse começo, tá? Então tudo serve a um propósito, mas esse propósito ele se repete, é um propósito sem fim, né? Bom, essa imagem do meio eu só pus para ilustrar, né, essa ideia de cíclico, tá? E aqui eu tenho um calendário maia, tá? Que a gente vai falar melhor depois, que também é concebido de uma forma cíclica, mas que aguarda um fim, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse negócio de fim do mundo, do calendário maia, tá? Depois a gente vai entrar mais nesse assunto para você entender melhor o que isso quer dizer, tá? Tá? Então, o tempo cíclico é quando as coisas têm um fim, mas esse fim é o recomeço de tudo. Então, nunca acaba, entendeu? É essa característica que eu quero só que vocês guardem hoje, tá? Das religiões que enxergam o tempo como sendo cíclico. Então, tem sempre essa noção de que nunca acaba, né? Como se fosse um relógio sem fim. Bom, o tempo linear, né? Creio que vocês já entenderam. Então, você tem uma criação, você tem o passado, o presente e o futuro, e você tem um juízo final, onde as coisas vão acabar, tá? Esse tipo de visão também é chamado de tempo teleológico, tá? Que vem da palavra telos, que é a ideia de uma finalidade a ser atingida, um alvo, um objetivo, tá? Então, essa é a forma mais comum que nós temos de abordar o tempo, né? Como sendo um tempo linear, começo, meio e fim, passado, presente e futuro. Tá? E, tá? Agora, a mensagem final aqui, só para essa introdução nossa, tá? A gente fazer um paralelo entre a relação do homem com a natureza, né? Do ser humano com a natureza, e essa forma de enxergar o tempo. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: quando nós enxergamos o tempo linear, nós trazemos a ideia de que as coisas há um começo e um fim. Então, quando nós temos um objeto, quando nós compramos um objeto, alguma coisa, né, nós temos uma noção bem parecida. Né? A gente comprou, está novo, a gente usa, gasta, depois aquilo perde a utilidade, a gente joga fora e acabou, e tem um fim. Só que na natureza não acontece isso. O processo da natureza é cíclico, né? Tudo tem lá o seu começo, meio e fim, só que esse fim também já é um começo que gera outra coisa. Né? Isso aí você deve ter aprendido em ciências, né? Aquele ciclo da cadeia alimentar, o ciclo ecológico, o ciclo da chuva. Então, na natureza, as coisas são cíclicas. Então, a proposta aqui, para finalizar, né, hoje aqui com vocês, é sobre isso. É você traçar na sua cabeça uma analogia, um paralelo entre o tipo de tempo religioso, que existe as duas visões, e o tipo de forma que a gente enxerga hoje o consumo e a questão do lixo. Né? Parece ser dois assuntos totalmente diferentes, mas se você perceber, a ideia é a mesma, onde as coisas são reaproveitadas, algo cíclico. Né? O objeto, então, ele é cíclico, ele tem um tempo cíclico. Né? E agora, quando você tem a concepção que você comprou algo, é novo, você usa, gastou, jogou fora e acabou, isso é um pensamento linear. Né? Então, tem algumas questões aí que eu vou passar mais para frente para você fazer essa atividade de paralelo, tá? Uma atividade aí para a gente pensar essas questões.
Depois eu vou trazer com mais detalhes essas religiões. Que religiões são essas, né, que têm esse tempo cíclico e quais são as que têm o tempo linear, tá bom? Agradeço a todos e deem sugestões se vocês gostaram do vídeo, se vocês acham bom fazer dessa forma ou não, ou somente pelo Google Meet mesmo, tá bom? Estou aberto aí a sugestões, tá? Pintou dúvida, não deixa de me chamar, certo? Um abraço aí para todos e obrigado.